Olá, amigos, estamos aqui para mais um estudo sobre a obsessão, a parte 2. Aqueles que estão nos acompanhando devem ter visto na semana passada que nós tratamos um pouco da conceituação da obsessão, da parte da influência, dos espíritos, ou seja, do mecanismo, e falamos também sobre a questão do comportamento, para que pudéssemos dar essa introdução no estudo todo que a gente gostaria de fazer. Hoje, dando sequência a esse tratado, nós falamos sobre a prece do Sr. Allan Kardec, sobre uma psicografia do Sr. Allan Kardec no livro A Prece, editado pela FEB, em que ele traz um estudo sobre a obsessão também. E o interessante é que nós tínhamos conversado muito sobre a questão do comportamento, da influência dos espíritos, que é o que nós colocamos muito em nossos estudos, e tem também a parte que traz da parte fisiológica, que traz um tratado muito interessante nessa mensagem, que eu tirei um trecho para ser objeto de estudo do nosso estudo da tarde de hoje. Então aqui ele fala o seguinte: essas mensagens que foram recebidas pelo Frederico Júnior da Sociedade em Brasília, da Fraternidade em Brasília. O estudo fisiológico é imprescindível, meus amigos. Os meios terapêuticos mais necessários, por isso que se trata de entrar num jogo, se assim posso me exprimir, de desequilíbrio dos órgãos, desmantelados pela absorção de fluidos que tem alterado a economia peculiar de cada ser. Olha o que ele fala, dos órgãos desmantelados. E mais adiante ele diz: restabelecer os órgãos, trazê-los às funções normais, é um trabalho muito mais que necessário quando sabemos que às vezes a sua desorganização é que permite o estabelecimento do laço entre o obsessor e o obsesso. Olha que interessante a fala de Kardec nisso. O desequilíbrio dos órgãos é que permite a ligação do espírito obsessor ao obsidiado, porque há um enfraquecimento da organização física que permite esse acesso. E a gente já estudou o que é pelo pensamento. Então nós vamos refletir sobre isso nessa parte 2 do nosso estudo. Nós sabemos que existem 3 elementos gerais do universo, segundo o Livro dos Espíritos: Deus, Espírito e Matéria. Quando nós falamos do campo fisiológico, nós estamos falando da matéria, Quando a gente fala do moral, nós estamos falando do espírito. Acima de tudo isso, Deus, Então nós temos a nossa constituição reencarnatória, como sabemos, é formada, É a reencarnação do espírito com seu perispírito e o corpo. O perispírito é o laço que prende o espírito, ou liga, o espírito à matéria física. Então nós somos compostos desses 3 elementos: corpo, perispírito, que abriga o espírito. Isso nos tratando da reencarnação, da constituição, do ser humano, do homem na Terra. Então esses três elementos são muito importantes para que a gente possa entender o que Kardec fala desse desequilíbrio orgânico e dos laços, que permite o obsessor interceder junto ao obsediado. Ok? Bom, então nós temos aí a lei dos fluidos, que é trazido para a gente, na obra de Kardec. E temos como primitivo o fluido cósmico universal. A partir daí, toda a matéria é derivado desse fluido cósmico universal modificado. A exemplo de outros fluidos, nós temos aí o fluido vital. O fluido vital é que anima a matéria, ou seja, os seres orgânicos é dotado de fluido cósmico, o fluido vital que dá a vida, ou seja, que mantém o funcionamento dos órgãos sob o comando do espírito.
Bom, então entendendo parcialmente essa questão dos fluidos, né, nós ainda podemos e devemos entender, né, os fluidos de natureza mais animalizada, ou seja, da matéria, e os fluidos que têm mais origem espiritual, que a gente chama de energia. Um derivado do outro, ou seja, se interligam. Os fluidos, propriamente dito, são produzidos, né, mais próximos à matéria palpável, como demos exemplos ainda há pouco do fluido vital. O nome já diz. Agora, a energia, né, ela entra num campo vibratório mais derivados, né, de atividades como o pensamento ou de fenômenos vibratórios inerentes à estrutura da matéria e suas propriedades, como a luz solar, né, também é um tipo de energia, inclusive da energia solar que nós recebemos o fluido cósmico universal, né, para todas as transformações da ordem da matéria. Então, entendido isso, como que isso se dá na relação do ser humano e no processo obsessivo, né? É o que nós vamos tentar entender. Bom, Kardec nos fala que é pelo pensamento, né? E a toda a obra espírita nos mostra os processos obsessivos, na própria obra do André Luiz, né? Essa questão da influenciação, como fala no livro dos Espíritos Ordinários, ele nos dirige, é pela lei do pensamento, que é uma forma de energia, como nós estudamos. Então, a classificação do pensamento para nos orientar, nós podemos classificar em 3 ordens. Nós temos pensamentos glorificados, que o próprio nome já indica, que é uma faixa vibratória em que eu atinjo planos mais elevados, planos mais divinos, espiritualidade mais superior. São chamados pensamentos glorificados, ou seja, na nossa ligação com o belo, com o bem, com o mais alto, com Deus. O segundo seria os pensamentos racionalizados. O que seria pensamentos racionalizados? São os pensamentos das nossas atividades no orbe terreno, onde a gente, do nosso trabalho, da nossa vida, né, das nossas atividades, né, que nos ligam à manutenção da vida física ou a nossa relação com a vida física. Então, são pensamentos racionalizados, que todos nós temos que tê-lo, né? Evidentemente, é a razão imperando. E temos a terceira ordem de pensamentos inferiores, que é onde a nossa faixa vibratória, ou o nosso acesso, ou a nossa permissão está em condições de inferioridade. Então é aí que reside as possibilidades do processo obsessivo. Então, o pensamento, nessa proporção e nesse entendimento de o pensamento como sendo energia, né, nós vamos tentar reunir isso tudo para a gente entender por que nós damos a esse acesso às imperfeições morais, nos permite, né, que nós permitimos, e como isso reflete também no campo fisiológico. Bom, vamos caminhando mais para frente, olhando 3 livros. Mecanismo da Mediunidade, que nos conceitua muito bem esse tratamento. O Mundo que Encontrei, que é do espírito Luiz Sérgio. E temos o Espiritismo Aplicado, que trata bem dessas questões, que é do nosso querido Eliseu Rigonati. Mas a parte de entendimento maior está, né, científica, se encontra no livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos entender isso. André Luiz fala das vibrações, né? Tem um capítulo que ele trata disso. E fala da investigação da natureza. Quanto mais se investiga, quanto mais a ciência evolui, né, o que se descobre? É um campo vibratório que vai se exprimir através de energia, né? E ele fala que essas energias materiais, ou seja, ligadas aos fluidos, é que a ciência tem registrado. Mas existem outras energias em faixa vibratórias que nós só temos percepção pelas vias do espírito.
Olha como é que André Luiz adianta a ciência para nós nesse entendimento das leis da energia, né? Que é o que nós tratamos como fluido de energia. O fluido é mais perceptível pelas leis da matéria. A energia é mais absorvida, é captada e registrada pela via espiritual, né? Isso é que André Luiz nos orienta. E ele fala, a exemplo disto, como que a energia é trabalhada e ela é produzida, né? Liga-se um aquecedor, nós temos ondas caloríferas, né? Se liga uma lâmpada, eu tenho ondas luminosas, né? Se faz acionar um aparelho radiofônico, né? Ou podemos dizer hoje a televisão, nós temos ondas elétricas. Então são faixas diferentes que ele coloca para a gente dar propagação, né, da energia ou da geração da própria energia, né? Então toda inquietação que se propaga em forma de ondas, através de diferentes corpos da natureza. E ele fala que o homem, né, aí ele já fala das faixas do domínio do espírito, né? Que são as ondas que ele afinizam com o modo de ser. Nós nos associamos com outros tipos de energias que são captadas pela via do espírito, que afinizam com o nosso modo de ser. Daí que a questão da imperfeição moral, que é a brecha, que é a entrada para um processo obsessivo. Quando nós nos situamos, né, em faixas mais inferiores do pensamento. Bom, e tem a propagação da luz que nos mostra isso, né? Uma onda, ela não fica parada, ela se propaga, né? E, segundo André Luiz, né, a onda mental é pelo pensamento, com o impulsionamento da vontade, né? E ela toma direção e cor pelos nossos sentimentos. Olha que interessante. O mecanismo de geração é pelo pensamento. E como que ela se propaga? Essa energia, como que ela vai se modificando? Como ela toma direção? Pela nossa maneira de sentir. Tanto é que Paulo lá nos orienta: renovai-vos pela vossa maneira de sentir. Olha que interessante. Está lá em André Luiz esse nosso ensinamento aí. E aí o cérebro, né? Ele é colocado, onde nós temos todos os estudos, como o cérebro sendo uma grande estação, né, de energia, né, que ele tem o poder de gerar, de direcionar, de assimilar, de desassimilar, enfim, de todas as funções que nós podemos observar de uma usina. O cérebro é uma máquina que permite toda essa execução através da energia, todas essas leis, né, que trabalham a energia. Então é onde reside a estação, o comando do espírito. Ok? E através desta energia produzida, conduzida, assimilada, desassimilada, direcionada, recebida do mundo em que nós vivemos, né, nós vamos ter a nossa aura psíquica, que é uma coisa que a ciência, né, um fato que a ciência já registra, né, pela Câmara de Kirchner, revelam essa fotografia da energia emanante do ser, inclusive com a coloração. E como é classificada essa coloração? Pela ordem de pensamentos, né? Ela varia do branco ou luz até o negro, que é treva, passando por todas as cores de acordo com esse pensamento, glorificado, racionalizado ou inferior. Está percebendo como que a ciência acompanha nos orientando essa orientação que os espíritos já nos trouxeram desde a sua codificação, intensificada, ampliada e esclarecida pela obra do Chico Xavier?
É a mesma fala. Então, esta é a situação que o homem vive. Esse é o campo energético que nós habitamos, que nós residimos. E tem um esquema muito interessante que eu gosto muito do Venefredo de Toledo, quando ele tem o livro Passes, sobre o passes e curas espirituais. É um livro, inclusive, avalizado por Chico através de Emmanuel, né? Ou o contrário, de Emmanuel através do Chico. Que ele fala sobre essa atmosfera. Então ele vai mostrando para nós essa figura que retrata o que? O homem, né, no seu corpo físico. Nós temos uma aura que reside, uma mais escura que vai residir o campo do pensamento, o campo energético do pensamento. Nós temos as correntes centrífuga e centrípeta, que determina o polo positivo e o polo negativo como uma própria energia, né? E temos o reflexo de estudo na aura, que é registrada pela câmara de Kirlian, que é a aura psíquica do ser, que é a soma disso tudo, né? Que dá um estudo maravilhoso para todos nós em uma nova oportunidade. Mas é só a gente estar tomando conhecimento da existência desses campos energéticos para a gente entender o que Kardec falou. Então, a desarmonização dessas energias que são a causa do desequilíbrio orgânico, que Kardec fala que pode chegar até em estado mórbido, que estabelecem as doenças, né? E que é aonde também nós não podemos esquecer que existe a ligação entre o corpo e o espírito, que é o perispírito. São energias circulantes. Por isso que o enfraquecimento dos órgãos dificulta a comunicação do corpo com o espírito. O perispírito, digamos assim, é desordenada. Aí que o acesso fica mais fácil, porque causa um desequilíbrio das funções, né? Que a gente pode, com o espírito, perder o domínio total. Não diríamos que seria o desencarne, né? Mas que recebemos as influências que vão se intensificando à medida que eu vou cedendo. É um outro tipo de energia que entra nessa corrente energética que nós vivemos, que causa esse desequilíbrio psíquico e o desequilíbrio orgânico, como nos fala o senhor Allan Kardec, confirmado em todas as obras, né, espíritas, principalmente as de Chico, como eu mesmo já disse. Então é essa atmosfera que nós habitamos. Bom, o que nos fala mais a respeito disso? O Luiz Sérgio traz para nós uma coisa muito interessante sobre essa radiação da aura psíquica, que foi uma visão que ele teve depois de desencarnado através da médium. Então ele estranhou aquele campo energético que ele conseguiu haver, né? Então eles chamam o quê? Que nós vivemos numa túnica eletromagnética, que ela tem uma alta exteriorização, né? Que recolhe do todo e transmite para o todo. E isso vai para o universo. Por isso que se fala, né? Friedrich K., que não se colhe uma rosa sem ofender o universo. É tudo interligado, esse campo energético, né? Em todo o universo. Então essa é essa é a nossa relação. Tanto é que nós definimos a obsessão, né, em todas as suas manifestações, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, porque é uma lei que rege o universo. Então, essa assimilação, desassimilação vai depender da nossa condição mental e da nossa condição energética. Então, essa energia emanante é que nos interliga ao universo que Deus criou para todos nós e que nos faz estarmos interligados um ao outro, né? Através dessa energia
Então, para que nós possamos entender, né, um resumo, né, nós temos Deus, Espírito e matéria. Nós somos formados de corpo, perispírito e o espírito, sendo que o perispírito é que faz a ligação ou permite, são laços que se ligam, né, o perispírito ao corpo físico e ao espírito, que permite a comunicação. A energia através dos fluidos que são gerados pelo nosso pensamento, né, é que movimenta todo esse fluido cósmico universal que nos é dado como matéria-prima e que estabelece as nossas relações vibratórias. Então a vibração ela tem uma frequência, né? Quando nós pegamos um rádio, ele tem uma frequência vibratória que nós sintonizamos ou não. Cada um sintoniza na faixa do radiofônica que lhe dá prazer, que lhe dá alegria, que acrescente ao que ele busca. Assim são as faixas do pensamento. Nós vamos encontrar ressonância aonde estivermos emitindo a mesma frequência. Por isso, quando nós falamos, vamos elevar as nossas vibrações, eu tenho que sair de um grau e subir em vibrações mais intensificadas, para que eu consiga encontrar planos mais elevados que a minha vibração consegue alcançar. Então, no processo obsessivo, nós estamos numa faixa contrária, nós estamos na faixa negativa, ou na faixa mais enegrecida, mais inferior, de pensamentos e sentimentos mais contrários, de ódio, de raiva, de mágoa, de vingança, de rancor, de insatisfação, de inveja. Tudo isso todos esses sentimentos geram ondas magnéticas contrárias e que me faz ligar a outras, né? Os nossos sentimentos contrários, como orgulho, egoísmo, vaidade também, né? As nossas más tendências, o que é? Querer ser melhor do que o outro, querer ser mais esperto do que o outro. Enfim, esses sentimentos que regem a nossa vida física ainda no mundo de expiações e provas. Por isso nós temos que aprender com as provas para não cairmos em expiações, né? E a nossa expectativa é da regeneração, onde essa faixa vibratória ela se eleva. Nós temos visto nesses momentos atuais como temos pedido preces para mudar o tônus vibratório do nosso planeta Terra. Olha o conjunto vibracional que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, precisando de renovar, né, as nossas vibrações para nos ajudar uns aos outros, ter um tônus vibratório mais positivo, mais esperançoso, mais renovador. É o que é a proposta. Isso é mudança de vibração. Então, a vibração ela rege todos os fenômenos humanos, na minha opinião, e na opinião de tudo que a gente estuda, né? Não é uma opinião, é um estudo que se faz. Então, nós vamos lembrar aqui de uma recomendação ou de uma fala de Jesus. Vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, para que, através das boas obras, que brilhe a vossa luz através das boas obras, né? Para que glorifique vosso Pai que estás nos céus. Então, é nesse sentido, o que eu vou estar irradiando através desse conjunto vibratório em que eu vivo, desse feixe, né? Ou desse manancial, o que eu estou irradiando? Brilhe a vossa luz, nos convida a vibrações em faixas mais elevadas. Então, é esse entendimento que os Espíritos têm nos trazido e que nos possibilita agora, né, entender os casos de obsessão e os mecanismos da obsessão para que a gente possa chegar também, né, ao tratamento, né, do processo obsessivo. E nós nesse instante rogamos a Jesus que nos abençoe. Gostaríamos de pedir, né, que curte o nosso vídeo, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal para que a gente possa continuar esse estudo conjunto. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez dando sequência ao nosso estudo sobre a obsessão, como já trazido nos dois outros episódios, a parte 1 e parte 2,
que nós já tratamos da definição da obsessão, as gradações da obsessão, as fases, né, da obsessão. Também trabalhamos o campo das vibrações pelo pensamento, dentro da obra de André Luiz, de Kardec, Chico. Então, na sequência, nós vamos pegar um trabalho que foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito de Dias da Cruz, a pedido do Arnaldo Rocha, então dirigente da reunião do Grupo Meimei, no Centro Espírita Meimei, aqui em Pedro Leopoldo, para um estudo sobre a obsessão para os tarefeiros da reunião de desobsessão, então iniciada por Chico, Arnaldo Rocha, familiares e amigos, em 1952. Bom, o tema proposto por Arnaldo era um tratamento, né, do tema, um tratado do tema obsessão. E o Dias da Cruz, como todos sabem, né, foi um médico que viveu na cidade do Rio de Janeiro, que se converteu ao espiritismo, foi presidente da Federação Espírita Brasileira nos anos de 1889 a 1895, né, e logo depois, numa transição de um outro presidente, foi assumido por Bezerra de Menezes. E o Francisco Menezes Dias da Cruz teve o mesmo nome do seu pai, que também era um médico. E teve um médium na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1844 a 1916, que ele era um médium espírita, receitista, sonâmbulo, psicógrafo e vidente, em que o Dias da Cruz teve a oportunidade desse contato com esse médium e recebeu mensagens do seu pai. E foram tão evidentes as mensagens que ele se tornou espírita, e ele, sendo médico homeopata, é que vem trazer essa contribuição para nós sobre a obsessão, depois que desencarnou. Evidentemente, ele desencarnou em 1937. Nós estamos com a mensagem datada de 15 de julho de 1954. E o tema primeiro que ele trouxe para o Grupo Meimei foi alergia e obsessão. E ele começa nos explicando o que seria alergia, né? A alergia, ela foi criada no século XX pelo médico vienense von Picquet, significando reação modificada das ocorrências da hipersensibilidade humana, ou seja, uma sensibilidade excessiva que causava essas alergias. Ele batizou o nome de alergia. Nós buscamos, então, na bela explicação do Dias da Cruz, traduzir um pouco do que nós entendemos, né? Que na área da medicina somos leigos, mas os estudos espíritas nos facilitam o entendimento para o que os espíritos vêm nos trazendo ao longo desse tempo todo. Então ele explica sobre a medicina inicialmente o que seria alergia e o processo alérgico no ser humano, né? Que parece que não tem nada a ver com obsessão, mas a gente vai ver o quanto tem a ver com a obsessão, a questão da energia e a alergia, né? Então, o que ele fala? Que esse fenômeno admite a ação de um anticorpo sobre o antígeno na intimidade da célula, que libera uma substância semelhante à histamina, né? Que é formada a partir de um aminoácido, a histidina. O aminoácido é obtido através também da alimentação, né? Que vulgarmente é chamada de substância H. Nós vamos usar esse nome, substância H, para o entendimento do nosso estudo, sabendo que é essa liberação de uma substância. Que ele fala o seguinte, que atingindo sobre os vasos capilares, sobre as fibras e sobre o sangue, também uma coisa que nós vamos guardar aí, né? Atua desastrosamente, ocasionando vários desequilíbrios. Então, é isso que ele nos fala, né? Que é uma substância a partir da histamina, que vem essa substância justamente a levar essas energias ao organismo, que é a causa das substâncias desastrosas.
vamos ver mais o que ele fala. O que seriam esses desequilíbrios alérgicos? A dermatite, edema, coriza, asma, urticária, enxaqueca, né? A intoxicação digestiva, nervosa, cardiovascular. Ele cita essas alergias para o nosso entendimento com esse processamento que se dá no organismo físico, né? E ele explica para a gente que a histamina é um mediador do sistema imunológico, ou mais simplesmente um mensageiro químico que ajuda a resposta do seu corpo direto no invasor estrangeiro. Então, quando o organismo, o sistema imunológico, identifica esse estrangeiro, é que ela é acionada. Então, ela é um mensageiro químico, segundo nos explica a lição de Dias da Cruz. Então, ele explica para a gente, né, que é leigo, um processo que se dá para essa liberação. Quando a pessoa é alérgica a uma substância em particular, tal como um alimento ou pó, o sistema imunológico erroneamente acredita que essa substância normalmente inofensiva, na verdade, é prejudicial ao organismo. Então, há um erro de entendimento, podemos assim dizer. A pessoa tem alergia porque o sistema imunológico dele registra essas substâncias que nós citamos aqui, como o pó, a questão da alimentação, enfim, as coisas que causam alergia para cada um de um tipo de substância, ele libera essa histamina, né? Histamina, que é composta da histidina, né? Então, o organismo dá uma reação em cadeia e solicita as células para liberar essa histamina e outros produtos químicos para a corrente sanguínea, causando sintomas da alergia. Então, para nossa compreensão, essas são a substância H, que é composta da histamina, mas também outros produtos químicos. Aqui eu gostaria de lembrar o nosso estudo parte 2, quando André Luiz nos fala que tem energias que são só registradas pelas vias do espírito. Olha aqui, né? Um é identificado, os outros nem são citados pelo Dias da Cruz. Então aqui que entra o nosso a ligação desse processo alérgico no organismo, que é uma substância que é absorvida pelo organismo, que vai para a corrente sanguínea juntamente com outros, né, outros elementos químicos que provocam a alergia, uma reação alérgica no paciente. E aí nós vamos recordar em João, no capítulo 3, versículo 6, do diálogo dele com Nicodemos, quando fala da reencarnação, o que no versículo 6 nos fala? A distinção clara. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Nós acabamos de resumir, de acordo com o nosso entendimento, a questão da reação física, no corpo físico, das substâncias registradas, né? Da substância H, que ele renumerou várias situações que pode provocar a liberação dessa substância, que é composta da histidina, né? Histamina e de outros produtos, de outras substâncias químicas, né? Bom, dito isso, entendendo que é do corpo é corpo, o que é da carne, como Jesus fala a Nicodemos, o que é do espírito. E é esse gancho que o Dias da Cruz busca para nos orientar sobre a questão da alergia no processo obsessivo. Olha que interessante, né? Vamos lembrar das vibrações, das energias. Então, o que Dias da Cruz nos fala? Nessa metodologia da substância H, ele cria uma substância ou agentes, como ele chama, de R, que são de radiações mentais. Então, o que ele fala? Que essa classificação, né,
ela está na base da substância H. Então, essas irradiações mentais também são cumuladas junto com essas vibrações ou essas energias produzidas pelo próprio sistema imunológico, né? Desempenhando papel importante em quase todas as perturbações neuropsíquicas, usando o cérebro como órgão de choque, ou seja, absorvida. Olha que interessante. Ele acrescenta a toda essa parte científica que a ciência já nos mostra pela questão que provoca alergia, ele ainda acrescenta esses elementos ou agentes que ele chama de R. Então o físico ficou com a substância H. O espiritual é o estudo dos agentes R's. E olha que simplicidade agora para se falar dos agentes R. É o que nós todos possuímos, né? A cólera é a irritação, a leviandade é a maledicência, a crueldade é a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo, o medo. Dias da Cruz coloca nessa mensagem, datada de 15 de julho de 1954, esses elementos como sendo agentes R. E ele vai falar do processamento dessas energias justamente no processo obsessivo. Ele fala o seguinte: a obsessão é um processo alérgico interessando o equilíbrio da mente. Ou seja, a obsessão é um processo de alergia, ou seja, absorção de substâncias negativas que desequilibra a mente, causando as perturbações neuropsíquicas. Correto? Bom, o que ele nos fala sobre a cura da obsessão? Como evitar, né, a obsessão? Para sanar a obsessão nos outros, muitas vezes nós espíritos queremos auxiliar, né? E outros precisamos de ajuda. Ou em nós mesmos, é preciso analisar os agentes R que estamos emitindo. O que eu estou emitindo? Porque eu vou encontrar um campo chamado o quê? Sintonia. Vamos ver mais. Nós vamos para a obra de André Luiz, no Missionários da Luz, no capítulo 4, que fala do vampirismo. Nós temos uma surpresa de André Luiz no campo energético das enfermidades. Que ele fala, ele se sente, né, um médico estudioso da Terra, quando ele acompanha os mentores espirituais para analisar, estudar esses processos, ele se surpreende. Ele nos fala o seguinte: como explicar agora o quadro novo que me defrontava nos escassos conhecimentos? Os conhecimentos que ele já havia adquirido ficaram escassos diante do quadro que ele vislumbrava naquele momento com os instrutores espirituais. Aí ele acrescenta: a cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferece campos perigosos de germes psíquicos na esfera da alma. Olha o que Dias da Cruz nos traz como agentes R. André Luiz testemunhando isso nesse capítulo. E nos traz uma reflexão bem profunda sobre as enfermidades, né, que nós às vezes adquirimos e que são processo obsessivo muitas das vezes. E André Luiz, ele, como médico, raciocinava como médico. Ele pensou nas doenças contagiosas que são transmitidas de um para outro. Nós estamos aqui vivendo um momento como esse, né? Um momento de pandemia, que é um vírus, né? E que é contágio. E a gente vê que é um contágio pela questão física. Nossa proteção é toda física para que não haja toque, como também em alguns processos alérgicos, né? Mas aqui a pandemia não estamos falando de processo de alergia, né? Que é processo de vírus.
Mas é só para a gente fazer uma referência com o momento que a gente vive, com a preocupação que o André Luiz teve lá. E as doenças contagiosas na Terra acontecem aqui. E ele pergunta, haveria contágio de moléstias da alma? Nós entendemos que se Dias da Cruz está nos trazendo alergia e obsessão como uma doença, os agentes, a substância H com os agentes R ditado por ele, André Luiz teve o mesmo entendimento. Ele não sabia, como diria, né? Mas ele estava tendo um testemunho, estava aprendendo. Então, o que respondem para ele os instrutores espirituais? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é de fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Pode acontecer, então, dessas energias serem captadas por um outro espírito, desde que haja um ambiente favorável, que é o desequilíbrio mental, como fala o cérebro sendo um agente de choque, uma doença neuropsíquica, que é absorvida e processada, né? Ele fala que de fato é consumado, né? E tem que ter o mesmo nível. Aí nós vamos ter o entendimento da influenciação dos espíritos, que nós falamos lá no início, sobre a causa da obsessão, e sobre a nossa responsabilidade com as imperfeições morais. Então, essa lição da alergia e obsessão nos reporta, nesse capítulo de André Luiz, um exemplo vivo. Quem tiver a oportunidade de ler ou reler ou refletir, né, sobre esse capítulo, vai entender muito mais o que nós estamos aqui dizendo. Nesse trecho a gente pode entender a grandeza, né, das explicações trazidas aos instrutores espirituais, ao André Luiz, que nós pegamos sobre essa questão do contágio. Desde que haja um ambiente e que tenha o mesmo nível, ou seja, sintonia. É necessário para que haja essa influenciação. E nós precisamos de aprofundar um pouco mais essa questão, apesar de ter falado sobre fluidos na semana passada, na parte 2, nós vamos reportar agora a Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos. Kardec nos fala sobre os fluidos, né, viciados, né, que são os eflúvios dos maus espíritos. Ele classifica assim, que podem depurar-se pelo afastamento desses, ou seja, a gente pode melhorar com o afastamento dos espíritos, nós vamos ver isso mais à frente, né, no tratamento, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos. Enquanto o espírito não se modificar por si próprio, sendo perispíritos encarnados de natureza idêntica aos fluidos espirituais, ele assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Olha a explicação de Kardec tão profunda nesse sentido. Por que é possível isso? Porque nós somos corpo, espírito e matéria encarnados. Desencarnamos, o corpo que perece. O espírito sobrevive com seu perispírito. Então nós temos dois elementos comuns entre o encarnado e o desencarnado. Dois, né, que é o espírito e o perispírito. Qual que é o canal de comunicação? É o perispírito. Então, se há e esses fluidos são espirituais, por isso que nós temos essa absorção, e por isso que André Luiz nos fala também que tem fluidos que são perceptíveis somente pelas vias do espírito, devido a essa questão do perispírito, né? E o que ele fala? Essa assimilação de fluidos perispirituais ou espirituais, a gente absorve como uma esponja, tanto de um lado quanto de outro, pelas propriedades perispirituais. Então aí que está a possibilidade dessa captura dos agentes, né? R de espíritos também, que eu estou numa faixa do ódio, do desânimo, do medo, da maledicência, ao que? Há um acréscimo, há uma absorção, a gente suga essas energias também do universo, né, que podem nos causar esses agentes R intensificados, né? Se são permanentes e enérgicos,
Os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é a outra causa de certas enfermidades. O que nos fala aqui? Se essa ação for permanente, né, desses fluidos maus, aí que ele pode ocasionar desordens físicas, que não é outra a causa das enfermidades, no sentido que nós estudamos a obsessão, que é a ação persistente, né, que um espírito tem sobre o outro. É uma ação persistente. Então, aí que já causa obsessão, está lá na Gênesis, no capítulo 14. Né? Então, já mostra que essa teoria, né, essa experiência foi testada por todos os espíritos, está lá na nossa codificação. Então, o que caracteriza essas doenças é essa ação permanente desses eflúvios maus sobre o encarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou encarnado para encarnado, que há essa absorção, a gente suga pelas vias do espírito, pelo perispírito. Bom, bem interessante esse capítulo dos fluidos na Gênesis. E nós pegamos uma outra passagem aqui, nós mostramos a influência negativa. E nós teremos oportunidade, quem sabe, no futuro, de estar falando sobre o passe. Mas aí, dentro dos nossos estudos sobre o passe, a gente vai entender por que o passe ele tem um papel significativo, né, no restabelecimento das energias celulares e espirituais, que é justamente um dos canais, mas aqui eu estou mais interessado em trazer o mecanismo dessas energias, porque nós temos outras terapêuticas, né? Mas olha o que André Luiz nos fala nos mecanismos da mediunidade. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os nossos recursos vitais que ele vai receber, retendo-os na própria constituição fisiopsíquico-somática, através das várias funções do sangue. Nós podemos observar que essa questão da energia sanguínea ela é determinante, tanto é que várias doenças são detectadas, né, sobre as funções do sangue. E aqui André Luiz fala sobre as energias, né, positivas. Kardec fala também das negativas, que são os agentes R, que são absorvidos pela questão da assimilação, ou seja, pelo perispírito, e que vão para o sangue. Então nós concluímos que as energias nossas que estão circulando no sangue, ela contém os fluidos espirituais também. Por isso a possibilidade de causar enfermidades dos agentes R. Quando nós recebemos o passe, nós estamos recebendo fluidos positivos, que já tem outra característica. Vamos falar fluidos divinos. Se o R é negativo, né? Vamos falar desses fluidos positivos. Mas o que fica claro para a gente? É o mesmo mecanismo. Então depende aonde eu estou situado. É o que Kardec fala do ambiente. E que André Luiz acrescenta sobre o quê? Das vibrações do próprio paciente, do desejo, né, de capturar e absorver energias salutares ou energias vitais. Então, se eu me situo num quadro de pensamentos negativos, eu vou sintonizar com eflúvios negativos. Pode se instalar o processo obsessivo. Pode causar reação física pelo próprio mecanismo que tem na energia no campo material, eu vou ter no campo espiritual. Por isso que lá fala que outros agentes químicos, né? Bom, aí a gente, Dias da Cruz, trabalha também um pouco o pensamento. Nós também já trabalhamos um pouco sobre o pensamento, mas o que fala que o pensamento é que vai estabelecer isso, né? Ele transforma, ele edifica, ele destrói, ele reconstrói.
Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Então, o que eu crio de bom, o que eu capto de bom, é uma criação, uma coisa que eu estou buscando através do pensamento, da mente, através do espírito, né? O negativo também é o mesmo mecanismo. Respeitando assim a dieta do Evangelho, nos dias da cruz, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. Aquela questão que Kardec nos coloca. Qual a causa da obsessão? A causa da obsessão são as nossas imperfeições morais. A dieta da cruz nos convida aqui a dieta do Evangelho, ou seja, a gente absorver fluidos salutares através das instruções que Jesus nos lega para que nós tenhamos uma comunhão com o plano espiritual mais edificante. E fala mais ainda. Ele busca aqui o conselho de Paulo nessa mensagem, o Dr. Dias da Cruz. Ele fala o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é santo, seja em cada hora da vida à luz dos nossos pensamentos. Olha, é uma palavra de Paulo, né? Então, tudo é luz através do pensamento. Lembramos de novo, Jesus, brilhe a vossa luz. Então, a nossa mente, ela que reside, essa estação, né, radiofônica, com processamento pelo cérebro, é que governa todo esse equipamento físico, psíquico e espiritual. E as energias é que vão dar vida, né, ao bem ou ao mal dentro de nós mesmos. E a permanência da faixa vibratória que nós vamos estacionar é que permite se instalar ou não um processo obsessivo, segundo os estudos que temos feito. Então ficamos com esse tema aí, alergia e obsessão. E nós pretendemos, né, continuar os nossos estudos, trazendo na próxima semana mais uma lição do nosso Dias da Cruz para os nossos estudos. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, acesse o nosso canal para que possa nos trazer. Responderemos com grande alegria. Divulguem os nossos vídeos aos amigos, aos companheiros, participe para que a gente possa fazer essa corrente de estudo ficar cada vez mais saudável, mais alegre, mais unida. Fraternalmente, a pandemia está nos permitindo essa proximidade de estarmos conversando virtualmente. Eu agradeço a atenção de todos e gostaria de encerrar com uma palavra de Jesus, né? Que ele dá um exemplo vivo de tudo isso que nós falamos do lado positivo, quando ele nos diz: eu e o Pai somos um. Evidentemente pelo pensamento, era uma união perfeita, né? Isso está em João, no capítulo 10, o versículo 30. Rogando a todos um bom final de semana, até a próxima sexta com mais um vídeo. Um abraço a todos.